Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor, beleza rapaziada? É o seguinte, a campanha chegou ontem às 10 da noite. Me desculpe por não ter feito live de tarde e de noite que eu tinha prometido pra vocês, beleza rapaziada? Eu fui com a minha mãe de tarde no mercado, cheguei tarde, cheguei umas quase 5h30 por aí. E de noite eu tava muito quebrado de sono, porque uns dias atrás eu tinha dormido na sala. Aí eu tinha zoado minhas costas, tava morrendo de dor nas costas e tal. Aí eu acabei deitando na cama. Aí eu falei, bom, daqui a pouco eu vou abrir live. Mas daí o sono pegou e não consegui. Bem, é o seguinte, chegou a campanha, certo rapaziada? Chegou aqui a box do Rush Duo, chegou aqui uns bundles, chegou o deck estrutural, né? Chegou uma promoção aqui com um chip de Chronicle. Chegou o Selection Box. Eu vou comentar pra vocês qual a Selection Box é melhor pra vocês abrirem, tá? Aí a cópia de graça de estrutural, né? E aqui também chegou a promoção de 50% de gemas de box, né? 50% de gemas. Eu vou fazer um vídeo também falando pra vocês qual é a melhor box pra vocês investirem. Beleza, rapaziada? Mas agora eu vou fazer o quê? Vou falar um pouco da campanha, né? Vou falar um pouco da campanha e vou também falar sobre os bilhetes dos sonhos, tá? Qual é o melhor pra vocês gastarem seus bilhetes dos sonhos. Então tá aqui a campanha pro Mundial, certo? E a segunda parte vai chegar dia 17, se eu não me engano. Ó, dia 16 do 9. Não, pera. Aqui, ó, 17 do 5. Desculpa, 17 do 5, ó. Que cai numa... Cai no sábado. Aí vai dar essa versão aqui do Raio Vitúrio. Uma skill, que a gente não consegue ver qual é a skill que vai dar pra nós. 500 gemas, bilhete dos personagens e mais habilidade. Agora temos aqui, ó. Eu escolhi algumas cartas de algumas boxes que eles estão dando uma data aqui, ó, que pode ser disponibilizado. Faça o login para receber um selo e obtenha bilhetes URSR. Esta é a chance de obter um bilhete dos sonhos. Este é um bilhete de carta especial que você pode trocar por cartas certas, caixas, decks estruturais, decks X e até mesmo eventos. Isso aqui por favor, não gaste seu bilhete dos sonhos em eventos, por favor, não façam isso. Mesmo que você tá precisando muito, não gaste os bilhetes dos sonhos em cards de eventos, beleza rapaziada? Não faz isso, porque esses bilhetes aí pode valer aí de 9.000 gemas, 5.000 gemas, pode valer até 30 reais, 40 reais, dependendo do estrutural que você quer completar ou não, beleza? Não pegue bilhete dos eventos. Aí então aqui, ó, eu escolhi alguns cards que eu respeitei a data que eles puseram aqui. Alguns cards pode ser que não estejam disponíveis, tá? Mas aqui, do jeito que eles estão falando, provavelmente vão estar disponíveis sim. Os cards aplicados são os que estavam disponíveis em 17 de 12 de 2024. Em qualquer tipo de caixa, decks estruturais e recompensas de eventos. Alguns cards não estão excluídos. Aí o primeiro dia vocês vão ganhar o bilhete SR do Rush Duo. Cara, aqui não tem muito o que você pegar, mano. É pegar algum suporte genérico, né? O SR pegar alguma trap assim genérica boa, alguma magia aquela magia que você devolve 3 monstros do seu deck do seu cemitério pro seu deck e corta ataque do oponente, também é legal. Aí temos aqui, ó, um nome dourado, borda dourada e o Aurora, certo? Esses são os efeitos Chronicles que vão dar pra gente. E sem chip de box. Que podia colocar também sem chip de Chronicle, né? No lugar de alguns chips aqui de roxo, enfim. Mas eles não puseram. Aí, vocês só vão ganhar o bilhete dos sonhos de sexto dia, que é o Speed. E o nono dia, que é o R Speed Brilhante, beleza? Esse aqui, ó, que é o dos sonhos UR, vocês podem pegar alguns boss URs que vocês querem do Rush Duo, tipo Dragias, o Magistus, né? O Magistus lá, o mago que joga uma carta do deck pro cemitério e ganha bônus de ataque, você pode escolher esse tipo de cartas, beleza? Aí aqui, ó, eu recomendo muito vocês fazerem, tá? Jogar 5 duelos de ranqueada nos 2 eventos, porque aqui vai dar 200 chips de Chronicle. Então vocês podem pegar 2 efeitos lá na coisa Chronicle, beleza? Então eu recomendo muito vocês pegarem e fazer esse evento aqui.
E aqui a contagem regressiva, né? Que vai começar dia 18 até o dia 25. Que vão dar aqui, ó, 100, 200, 300, 400 gemas, né? Então mais 400 gemas aqui pra gente, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui a opção de vocês pegarem no bilhete dos sonhos, tá? Lembrando, é a data que tá lá, 17/12. Aí eu dei uma olhada aqui nas box, a box que parece assim, do 12, que tem assim, né, a data 12, que é o mês de dezembro, é a box da gota, tá? Essa daqui, ó, é a box da gota. Porque ela tá aqui, ó, 31/12, e lá tá marcado 17/12. Então pode ser que ela vai ter algumas cartas disponíveis para vocês pegarem aqui. Eu separei algumas cartas para vocês, tá? Para vocês escolherem. Se essa box não tiver disponível, aí vocês vão pegar daqui para baixo, tá? Essa daqui não vai ser pegada, um exemplo, né? Se não aparecer para vocês pegarem, aí vai ser essas daqui para baixo. Mesmo assim, eu já coloquei algumas cartas para vocês escolherem lá, o que vocês pegarem, tá? Vamos ver primeiro a UR, que a UR é mais importante, né? Basicamente é um reset de box. E é muito importante para vocês escolherem certa, né? Algumas eu vou comentar que tem a promoção de metade das gemas. Aí vale a pena vocês ir lá na box, dependendo, e pegar lá, beleza? A primeira carta aqui é o Saurabis. Galera, é o seguinte, essa box, ela é da box da gota. Se vocês abrirem a opção lá do bilhete dos sonhos e aparecerem o Saurabis lá nas opções, ela é uma carta muito boa de vocês terem no mínimo 2 cópias na conta, porque você consegue buscar ela com a preparação de ritos, né, que é uma magia que busca um ritual, e você consegue buscar ele do deck, e ele é uma proteção sua para alvo, cara. Então tipo, alguma coisa deu alvo no seu monstro, ou carta ou efeito de monstro, você consegue descartar ele e negar esse alvo. Então é muito importante essa hand trap. Essa hand trap é muito forte pra gente atualmente. Alguns decks assim usa ela porque tipo você não precisa invocar, fazer nada. Ela é uma hand trap, né? Então você pode descartar. Ela não é igual tipo Nibiru. Então é muito bom você ter de 2 cópias aí dela na conta. Lembrando que tem cartas melhores do que ela, certo? Mas ela é muito boa. Se vocês tiverem os outros suportes que eu vou mostrar pra vocês, vale a pena sim. Se você Scriptor, tem uma cópia, vale a pena pegar a segunda? Vale a pena pegar a segunda sim, vale sim. Lembrando que vocês tiverem os outros suportes, né, que eu vou mostrar pra vocês. A próxima carta que eu vou mostrar aqui é o Fera Cristalina Arco-Íris, né. Ele é pro arquétipo de Fera Cristalina. O deck tá muito bom, tá? Ele tá muito bom mesmo. Ele topou KC. Ele tá aparecendo nos torneios. Eu olhei agora no torneio do Onyx Meta e o deck tá topando o torneio. Tem o Grifor, que ele é muito bom. Ele pegou top, né? Ele pegou várias vezes top KC. E ele gosta muito do Fera Cristalina. Eu tô em dúvida também se eu apoio a minha terceira cópia dele. Porque eu tenho um deck, né? Pra mim falta só a terceira dele pra mim ficar completo. Mas acho que 2 cópias pra mim acho que tá muito bom. Não vai precisar de terceira cópia dele não. Mas eu posso gastar o bilhete em outra coisa. Próxima aqui é a Sage, né? Dos Fleur. Que nem agora, eu tenho 2 cópias dela, né? E se vocês quiserem poder pegar a terceira cópia, eu recomendo. O deck de Fleur continua forte, continua meta. Continua meta não, continua forte, não continua meta, continua forte. Ele já saiu do meta um tempo já. Mas é um deckzinho legal, dá pra você pegar Cog, dá pra você pegar, enfim, da LV máximo. Só pra um deckzinho assim, pra você pegar pra jogar, compensa. Lembrando, essas são algumas opções que eu tô oferecendo pra vocês, caso vocês tenham suportes necessários pro metagame atual, beleza? Próxima carta aqui é a Dragonzeira Camara, né? A Camara, né? Ela é bom ter 3 cópias dela pro deck de Dragonzela. O deck de Dragonzela agora atualmente não é meta, tá galera? Não é meta. Mas ele consegue pegar um Cog, um DLV máximo. Tem gente que consegue jogar bastante com ela. Eu mesmo só tenho 2 cópias dela. Aí eu tô em dúvida se eu pego a terceira ou não. Eu acho que eu não vou gastar nela não. Tô bem de boa. Beleza? Mas o deckzinho é bom. Se vocês tiverem aí uma cópia só e joga muito de Dragonzela, e vocês têm os outros suportes que eu vou mostrar pra vocês, eu recomendo sim vocês pegarem um pra vocês poderem jogar com o deck. Lembrando, se você gosta muito do deck. Essas cartas que eu mostrei aqui, essas 3 aqui, ó, é se vocês, na verdade essas 4, né? Vocês gostam realmente dos decks, tá? Esses daqui, ó, são tudo decks, tá? Todos esses aqui são decks. Aí depois eu vou pros suportes específicos. Esse aqui é o Tribigate. O Tribigate ainda tá um deck bom,
dá pra você pegar Kog, dá pra você pegar level máximo. É um deck que não tomou lista, pelo contrário, tomou uma lista mais forte, né? Ele ganhou uma skill mais forte, na verdade, né? Então, vale muito a pena você pegar ele aí pra poder jogar com o Tribgate. Eu mesmo tenho uma cópia só, que eu peguei naquele pacotinho garantido prismática, né? E acabei pegando ele. Eu tô pensando em pegar a segunda dele no Bilhete dos Sonhos, pra poder jogar de Tribgate. Mas eu vou dar uma analisada na minha conta e vejo o que vale mais a pena pra mim. Porque tem algumas cartas aqui, por exemplo, que eu não tenho. É bom ter uma segunda, terceira cópia. Então vale a pena melhor pra mim. Mas eu tô em dúvida entre ele. Acho que talvez eu vou escolher ele pro Bilhete dos Sonhos. O próximo aqui é a Dogmática, né? Se você tiver aí umas 2 cópias aí dela e querer pegar a terceira e você usa a Dogmática, você gosta muito da Dogmática e tem a Nardida Selection Box e tal, vou comentar também pra vocês nesse vídeo qual Selection Box vale a pena vocês investirem, tá? Vale a pena sim você pegar a terceira cópia dela, tá? Eu tenho 2 dela, mas eu não vou gastar não. Agora aqui, Sky Strike. Sky Strike é um deckzinho bom, ele continua pegando o Kog, continua pegando o level máximo. Falta muito suporte ainda pra ele. Se você, por exemplo, ter uma Way só e 3 Engage, vale a pena pegar a segunda Way. O Way é só 2 cópias, não precisa de 3, tá? E a Engage é obrigatório ter 3. A Engage é boa porque você consegue misturar ela com outras engines. Então você consegue misturar, por exemplo, tem uma versão de Crystal Beast que usa as cartas de Sky Striker, né? Que você pode remover monstro, pode remover suporte, pode buscar uma negação de monstro. Então ela se torna uma engine muito legal de magias. Beleza? Agora aqui, ó, Miscelansauro, beleza? Draw. Eu acho que o Draw tá disponível? Não, não tá disponível. Então, Miscelansauro, DD Corvo. E que mais? É isso. Basicamente são essas duas, né? Essas duas. DD Corvo e Miscelansauro, vale a pena vocês dar uma analisada direito, dar uma analisada certa, se compensa muito vocês pegarem ele no Bilhete dos Sonhos ou ir na box, porque essas duas boxes dele tá em promoção de gema, tá? Na Truque Universal, tá? Pela metade das gemas, e o DD Corvo também tá em metade das gemas, que é a Shining Hope. Lembrando que a Shining Hope tem também essa carta aqui que você usa no deck do Resonator, tá? Então tem essa opção aqui para vocês pegarem também. Se vocês quiserem, e tem uma promoção também que vocês podem comprar. Se vocês gastarem um pouco de dinheiro, vocês podem gastar um moneyzinho aqui também. Mas eu recomendo vocês abrirem a box Shining Hope, pegarem o DD Corvo e a Corrente Demoníaca, se vocês querem terminar os seus ressonadores, tá? Não compensa você gastar o Bilhete dos Sonhos na corrente, dependendo da box. Se a box chegar, por exemplo, Scriptor tem 100 pacotes. Aí se tiver 100 pacotes, vale a pena você abrir. Você vai gastar ali no torno de umas 2.500 gemas. 2.500 gemas mais ou menos para você poder pegar. Então compensa você abrir a box. Chorona. Chorona é uma red trap muito boa, tá? Ela continua sendo boa. Mas assim, tipo assim, ela atualmente ela tá na classificação B. Vamos colocar aí, classificação B mais ou menos. Tem a classificação A e classificação S. Ela tá mais ou menos ali entre o A e o B. Ela ainda continua sendo boa, mas tem hand traps melhores do que ela e mais poderosas. Que é uma delas. São essas três que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. As duas que são S é o Ocultador de Efeito e o Draw, tá? Esses dois estão muito fortes pro metagame atual, porque o Draw ele desliga totalmente o Ressonador e desliga totalmente o deck de Mecanismo Antigo, porque o Mecanismo Antigo busca muita carta, né? E várias versões do torneio atualmente estão usando 3 Draw, 2 Draw. Então elas estão assim no A, elas estão acima do A, elas já estão S. Tipo, é obrigatório vocês terem de 2 a 3 cópias dessas duas Indie Traps, tá? Lembrando que vocês conseguem outros métodos essas duas Indie Traps. O Ocultador de Efeito você consegue na Selection Box Mini, tá? E na Deep Emotion, que aqui também tem umas cartas legais de Live to Win, né? E o Draw vocês conseguem numa box na Future Circuit, é uma boxzinha antiga. Se vocês pensarem, pô, eu não quero gastar Bilhete dos Sonhos no meu Draw, e também não quero gastar, por exemplo, vou dar um spoiler pra vocês, no Unicórnio e na Fênix. Cara, abre a box,
abre a box Futuri Secret e abre aqui e pega. Porque elas estão aqui, ó. Elas estão aqui tanto o unicórnio, que é bom você ter uma cópia, é obrigatório. Tipo, o suporte atualmente no seu extra deck, unicórnio e fênix, beleza? Eles são S, sempre vão ser S, tá? Eles são, assim, classificação altíssima de carta extra deck. Então é unicórnio e fênix. Todos os extra decks usa unicórnio e fênix, tá? E aqui você consegue pegar um firewall ainda por cima, você consegue pegar ainda uma Ambuleia, que é um Link 4 muito bom, que ele comba com Link 3 e tal, o efeito dele é muito legal também. Aqui vocês conseguem o Draw, né? Vocês também conseguem aqui o Sucessor do Legado Mundial, que é um deck assim que... É um deck, né? Legado Mundial, mas é uma carta assim muito boa, que você consegue rebornar o monstro onde seu monstro aponta, é uma carta muito boa. E tem também o Buraco Sem Fundo, que são uma trap muito forte também, mas atualmente ela tá muito pra trás. De trap, acho que hoje em dia elas são... Ah, e tem o Buraco Negro também. O Buraco Negro também é uma carta muito boa, que também tá no bilhete SR dos sonhos pra vocês poderem pegar. Mas se você não quer gastar muito bilhete dos sonhos e fala, pô, tem muito suporte e tal, vale a pena você abrir essa box. Pelo menos umas 2 vezes abrir a Futuri Secret, porque você vai pegar muito suporte. Lembrando, rapaziada, você tem um deck e você necessita de suporte, aí você vem aqui e abre e pega esses suportes, tá? Não abre a box pegando suporte sem ter o deck. Você tem que ter o deck primeiro, tá? Então, tem... Ah, Scriptor, eu tenho um deck, mas eu não tenho esses links, suportes, o draw, essas coisas. Abre a box. Pega aqui, por exemplo, uma cópia do draw. Pega uma cópia aqui de cada coisa. Aí a segunda cópia do draw você pode pegar em Selection Box. Acho que é Selection Box que ele tem, não tem? Deixa eu ver se o draw... Não, ele não tem Selection Box. Mas você consegue pegar no bilhete dos sonhos e por aí vai. Bom, o DD Cover eu já comentei com vocês, né? Vocês podem ir lá na box dele que tá com a metade das gemas. Mas se a box tá muito cheia e você, por exemplo, Script, eu tenho uma cópia só, eu precisava da segunda cópia, pode gastar. Que nem o Miscelansauro, tá? Miscelansauro aqui é 3 cópias, tá? Aí, por exemplo, eu tenho 2 cópias do Miscelano e não quero tocar naquela box não, aquela box é muito horrível. Pega o Miscelano no bilhete dos sonhos, tá bom? Aí aqui tem o E do emergencial. Lembrando, algumas cartas que eu coloquei aqui são da box da gota. Se não tá disponível para vocês no bilhete, aí vocês podem ignorar o do que eu falar, tá? Que nem aqui, é emergencial. Eu tenho uma cópia só. Aí, se por exemplo, você tiver 2 cópias e querer a terceira, você pode pegar também o bilhete dos sonhos, se você não tiver nada importante de pegar. Beleza? Pra você dar uma forçada a mais pro seu deck de Hero. Aqui é Lily Lusk, né? Se você tiver aí 2 cópias aí do chamado do pássaro, você pode pegar a terceira para completar seu deck de Lily Lusk. O deck de Lily Lusk, ele continua bom. Eu não sei se ele atualmente é meta, eu acho que ele é tier 3. O último torneio apareceu acho que 2 Lily Lusk só, se eu não me engano, no torneio. Mas se você tiver 2 cópias, vale a pena pegar a terceira para completar o deck de Lily Lusk, beleza? Aí aqui eu já comentei, né, Sky. Essa carta tá aqui para o deck de Gemini, né? Basicamente usa como uma cópia só dela. Eu não tenho ela, tô querendo tentar pegar ela, vou até botar no favorito. Tô pensando em pegar ela, porque é uma carta muito boa pro deck de Gemini. Mas o meu deck de Gemini, ele... Tipo assim, eu não sinto falta dela, sabe? Porque o meu deck, ele tá bem consistente, né? Eu tô usando um número de cartas bem legais. Então acho que talvez eu vou pular, não vou pegar não. Talvez no futuro, a promoção de UR garantida. Beleza? Bom, aqui chegamos na carta mais obrigatória de você ter na sua conta. Beleza? Essa é surreal. A gota você tem que ter de 2 a 3 cópias na sua conta. Tipo, é obrigatório você ter ela, porque ela é um board break muito forte, tá? Ela consegue negar vários monstros aí no turno. Muita gente pede a limitação dela. Eu acho isso bizarro, tá? Porque ela tem um custo alto e ela tem uma vez por turno. Então ela não é tão poderosa que nem algumas outras traps. Por exemplo, o livro do Eclipse que tá no bilhete dos sonhos. O livro do Eclipse é muito mais poderoso do que a gota. Porque o livro do Eclipse você pode ativar mais do que uma vez por turno. Já a gota, você necessita de outra carta para ativar ela. Você tem que ter outra carta para ativar ela. Você não consegue ativar ela sozinha. Ela sozinha ela não ativa. Você precisa ter outra carta para você ativar. E dependendo do deck, o custo é muito alto, porque você vai ter que jogar uma carta sua fora que você precisa combar para você conseguir negar o monstro do cara, entendeu?
Agora, por exemplo, se alguns duelos eu não tivesse Gota, tivesse o Eclipse seria muito melhor pra mim. Porque eu só ia ativar, cauterar o campo do cara e eu não ia descartar nada. E dependendo, eu tinha outro book ali pra me poder ativar outro de novo. Então por isso que a Konami mostrou pra vocês aí, pra gente, a diferença de poder de uma carta com a outra. A Gota é forte? É forte. Ela consegue negar o campo todo? Consegue negar o campo todo. Ela é quase igual a uma Super Poly? É, dependendo do que você descartar, né? Porque, tipo assim, se você descartar, por exemplo, eu quero negar ali, eu sei que o cara tem efeito de monstro. Eu quero negar efeito de monstro, você descarta o monstro. Ele não vai poder ativar o monstro porque você descartou o monstro. Então o cara não pode ativar nada em resposta. E, tipo assim, ela é forte? Ela é muito forte. Mas assim, ela não é aquela carta quebrada que necessita de banlist. Porque se a Konami visse que ela era muito forte e precisava de banlist, ela ia trazer na Selection Box já com limitação, que nem ela fez com as outras cartas. Ventos perdido, IDP, repressão, evacuação obrigatória e por aí vai. Então ela não vai tomar lista. Pode ser que no futuro ela tome, mas eu acredito que ela vai ser bem assim com o tempo, ela vai acabar sendo esquecida. Ela não vai ser mais usada, aí vai vir outras cartas melhores. Ou ela vai continuar sempre sendo usada, porque é uma carta muito boa, muito forte. E dependendo do que você enviar, você pode ativar uma carta em corrente, enviar a própria carta que você tirou pro cemitério para conseguir negar. Então, por favor, rapaziada, se o bilhete dos sonhos aparecer a Gota pra vocês e vocês têm uma cópia ou duas, pegue a Gota, tá? É obrigatório de 2 a 3. Se você tiver 2 cópias e quer pegar outra coisa mais importante, aí você pode pegar outra coisa mais importante. Porque 2 cópias dela tá muito boa. Porque 3 cópias dela, ela vira um exagero. Você não consegue ativar as 3 no mesmo turno. Que nem eu uma vez no duelo. Eu tinha 2 gotas, eu não conseguia ativar as 2 no mesmo turno. Então ela é um pouco... Esse efeito aqui de uma vez por turno deixa ela um pouco mais fraca que as outras magias poderosas. Por exemplo, o Buraco, né? E o Book do Eclipse. Mas ela ainda é uma carta quase S. E é muito obrigatório ter hoje em dia no metagame atual. Porque você consegue negar muitos monstros aí do oponente. Enfim, ela é muito forte. É muito forte mesmo, a magia rápida. E esse efeito aqui é o Luz Estrelada Total. Graças a minha mãe aí que pegou, né, pra mim. E eu vou resetar lá e vou tentar pegar mais. Porque eu quero deixar minhas 3 assim. Luz Estrelada Total. Beleza? Então vale a pena vocês pegarem aí de 2 a 3 cópias da Gota, tá? Aí temos aqui o controle mental, é uma carta de magia muito forte, né? Ela tá limitada a 3, ela não saiu da limitada a 3. E se vocês tiverem umas 2 cópias aí, ou 3, se sua mecânica do deck quer roubar e tal, se você não tiver nada de pegar, compensa vocês pegarem ela, tá? De 2 a 3 cópias. Aqui temos aqui para os jogadores de Super Terror, tá? Vocês têm um deck de Super Terror, mas você não tem o pote da dualidade, vale a pena vocês pegarem uma cópia dele, ou 2 cópias dele aí, pra vocês pegarem, pra vocês poderem jogar com um deck de Subterror, tá? E alguns outros decks ali, mas é Subterror, o foco eu botei ele aqui para Subterror. O Subterror é meta, e o pote tá numa box aí que não vale a pena vocês irem atrás, né? Que é a Link Evolution. Então, pô, tá ali naquela box, não tô afim de ir lá e tal, quero pegar só o pote, vai lá e pega o bilhete dos sonhos, tá? Aqui é pra galera do Dogmática, né? Se vocês gostam do Dogmática e tem a Nadir da Selection Box, aí vale a pena pegar a terceira ou a segunda dela. Aí uma carta muito boa pra vocês pegarem, tá? Vento Perdido. É uma carta que tava 3, tá? Ela é o seguinte, ela nega pra sempre o efeito do monstro, a Gota até o final do turno, tá? Você nega pra sempre e ela é uma armadilha, obviamente, né? Então a ativação dela é um pouco mais lento, a Gota é mais forte. Mas ela tava limitação a 3 e saiu. Então é obrigatório você ter aí de 2 a 3 cópias do Vento Perdido. Porque agora você pode usar em todos os seus decks agora. Todos os decks que tá limitação a 3, você pode usar 3 Ventos Perdidos. Eu coloquei 3 Ventos Perdidos no meu Hero, pra você ter ideia, rapaziada. Porque agora ela tá livre, né, mano? Então vocês podem entupir seu deck de Ventos Perdidos. É uma trap muito boa. Ela nega pra sempre o efeito do monstro e não uma vez por turno, tá? E ainda por cima, ela volta do cemitério. Então se alguém invocou por invocação especial do oponente e tal, enquanto ela estiver no cemitério, ela volta e depois ela é banida. Então você pode ativar 2 vezes a mesma carta. Então ela é muito forte, você consegue negar vários monstros aí pra sempre. Consegue negar Link, Synchro, Exceed, pode negar tudo que você imaginar com ela. E você consegue negar 2 vezes por turno ainda. 2 vezes por turno não, 2 vezes por duelo. Ou até mais, dependendo, né? A próxima é a IDP, eu coloquei ela aqui, mas ela hoje em dia é uma das traps assim
entre aspas, um pouco fraca. Por que eu tô falando fraca? Porque tem algumas skills que não permite você fazer invocação especial, exceto os monstros do deck que você tá usando. Então tem alguns decks aí que você não consegue usar ela. Beleza? A Ventos Perdido você consegue usar ela em vários decks. Agora IDP não, é só em alguns decks específicos. Por exemplo, Fleur você consegue usar ela. Alguns decks assim, tipo, eu acho que Time Thief você consegue também invocar ela, porque a skill do Time Thief mudou, né? Você consegue usar Nibiru e consegue usar IDP também. Mas alguns decks poderosos, por exemplo, Ressonador, alguns assim, você não consegue usar IDP, porque uma, ela tá 3, né? E outra, algumas skills trava você. Você não pode fazer evocação especial, enfim, só pode fazer evocação especial daquilo que ele tá listando. Então algumas cartas atualmente, como Prisão de Gelo e Nibiru, tá assim um pouco mais fraco. O Nibiru tá sendo mais usado, né? Porque tem algumas skills que estão sendo corrigidas só pro turno. Você não pode fazer evocação especial só no seu turno, no turno do oponente se tá livre, aí libera pra você usar. Aí Prisão e o Nibiru. A IDP eu recomendo vocês assim bem C, assim, sabe? Tipo, eu tenho todos os suportes do metagame atual e quero pegar um Prisão de Gelo, porque meu deck pode usar ela e o meu deck consegue usar ela. Aí vocês pegam uma segunda cópia dela. 3 cópias eu acho muito exagero. 2 dela tá bom. Aí, ponto de aviso, é uma trapzinha que tá esquecida. Muita gente não tá usando ela, porque, enfim, tem outras traps melhores, tem magias melhores, né? E ela não tá sendo muito usada, mas quando o efeito dela pega é muito forte. É um suporte muito bom. Se você tiver aí umas 2 cópias e não tiver suporte bom pra você usar, recomendo sim você pegar umas 2 dela. Mas atualmente, no metagame atual e na ranqueada, ela é igual ao IDP. Tipo, é uma carta bem C, assim, sabe? Bem descarto. Agora essas 2 traps aqui, elas continuam sendo boas, continuam sendo fortes e continuam sendo usadas. Uma delas é a repressão, tá? E a outra é a evocação obrigatória. Essas 2 traps continuam fortes. Evocação obrigatória é muito poderosa. Pra vocês verem como ela é forte, a Konami trouxe ela no Rush Duel em Bundle. Uma cópia só. Ela é muito poderosa. Ela basicamente devolve qualquer monstro pra mão. Então, bicho, Nels, o cara botou um Nels, você devolve ele pra mão, mano, é muito pesado, porque o cara gastou, tipo assim, ele gastou 3 cartas pra botar um monstro no campo e você só com uma carta lidou com aquele. Você pode devolver Link, você pode devolver Synchro, mano, ela é muito forte mesmo, não uma vez por turno. E a repressão também não é uma vez por turno. Então essas 2 traps continuam sendo muito fortes. Eu acho que essas 2 traps vão ficar o resto da vida na limitação A3, porque elas não tem uma vez por turno. Ah, a outra também saiu, né? A Ventos Perdido também saiu. Tem uma chance de elas saírem, mas ainda elas são muito fortes e elas continuam sendo muito usadas, tá? Então eu recomendo vocês pegarem de 2 a 3 cópias da repressão e de 2 a 3 cópias o aparelho obrigatório, porque vocês conseguem usar em vários decks do metagame atual, vocês conseguem usar em todos os seus decks do metagame que não tem a limitação A3, né? E você consegue ativar várias delas uma vez por turno, várias. Tipo, tem 3 evocações obrigatórias, você consegue ativar as 3. Então elas são bem fortes, beleza? Aí aqui a repressão, que eu comentei com vocês sobre o DD Corvo, né? Se vocês quiserem muito pegar a corrente demoníaca pro seu deck de ressonador, você não precisa nem gastar habilidade de sonhos. Você vai lá na box, abre, pega a corrente demoníaca e pega o DD Corvo. Já pega 2 tacadas só. Agora eu botei alguns links aqui pra vocês de UR, tá? Aqui são os 3 links do ressonador, se vocês querem terminar seus ressonadores. Um deles é o Nova, né? Um é o Incandescente e o outro é o próprio Arquidemônio. Então esses 3 links aqui, se você quer terminar o ressonador, vocês podem pegar eles, se você está faltando pra vocês, tá? E agora eu botei algumas cartas aqui genéricas. Uma delas é o de Gears, é um rank 8 muito forte, ele envia sem dar alvo, vários decks conseguem usar ele, que fazem rank 8, como o Tachyon, Blue Eyes. Ele é um rank, ele é o melhor rank 8 que a gente tem atualmente, porque ele envia sem dar alvo, tem proteção de destruição, de batalha, de efeito de carta, então ele é muito poderoso. Tem outra aqui que é o Dueler. Lembrando, galera, eu coloquei o Dueler aqui pra vocês, mas tem uma box aqui que tá metade das gemas, que eu vou comentar pra vocês depois que eu vou fazer um vídeo falando sobre pra vocês. E compensa vocês irem lá na box e pegar ele lá na box. Não vale a pena você gastar bilhete dos sonhos, porque vocês vão gastar aí 2.500 gemas aí pra pegar o Dueler, fora os outros Exceed Rank 4 que tem lá, beleza?
O outro é unicórnio, né? Se vocês tiverem um Cash Money, vocês compram a cópia, né, do bundlezinho garantindo do unicórnio. E também vocês podem, na box, lá que eu comentei por vocês, e vocês pegarem o unicórnio lá naquela box lá que tem o Draw, a Fênix, por aí vai. E aqui é o Sky Strike, né? Se você tiver uma cópia do Shizuku, você pode pegar a segunda cópia dela também, porque é basicamente duas cópias só que usa dela, beleza? Então esses são os bilhetes do dos sonhos. Se vocês tiverem mais cartas que faltou aqui no vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários, beleza? As cartas UEs aí que faltou dos seus decks, de algumas coisas aqui. Que eu me lembro, acho que são essas. As SRs não tem muita importância, beleza, rapaziada? Das SRs não tem muita importância. Eu botei algumas cartas aqui, mas vocês podem... Algumas cartas vocês vê, pô, Script, você colocou essa carta? Coloquei. Porque, tipo, a SR você pode gastar o que você quiser. Tipo, você pode gastar... Ali o R é mais importante. Tem que ser mais cirúrgico, tem que analisar e tal. Agora SR você pode gastar o que você quiser. Tipo, isso aqui você pega no chip, isso aqui você pega no chip, isso aqui você pega no chip. Isso aqui tá em promoção, tá promoção de gema. Então tem algumas coisas que você pega no chip, algumas não. Que nem esse cara aqui, é interessante você pegar ele. É uma hand trap muito boa de ritual, mas hoje em dia ele não tá tão bom hoje em dia, porque tem cartas melhores, né? Aí aqui o Time Thief, né? Que é o ladrão do templo do doador. Se você tiver umas duas cópias aí, vale a pena pegar a terceira. O Mezuki para qualquer deck de zumbi. Então o Mezuki é muito bom, para qualquer deck de zumbi ele é fundamental. Aqui tem cartas de Lily Lusk, né? Se você não tem 3 dela e tá faltando a terceira, pode pegar a terceira cópia. O livro do Eclipse é o melhor suporte para você pegar, tá? Disparado. Se você pegou o bilhete dos sonhos do outro, você pegou um bilhete, você pode pegar 2 Eclipse. Você não precisa nem abrir aquela box. Você pegou 2 Eclipse, tá perfeito para sua conta, tá? Então é bom aí de 3 cópias do Eclipse, é muito bom. Troca você pode, se seu deck tipo Taka, por exemplo, e tal, você pode pegar, se tá faltando cópias e tal. O buraco, você pode ir na box pegar o buraco. Então, eu botei aqui, mas... eu não quero tocar naquela box, eu quero pegar o buraco com um bilhete dos sonhos. Você pode pegar. No mínimo aí umas 2 cópias, cara, não passa disso. Ravina é pra algum deck específico de dragão. Eu botei aqui porque, tipo, o deck de Synchron é interessante também vocês pegarem. Tem a outra magia do Synchron, né? Aquela que invoca do deck. Vocês podem pegar se vocês quiserem também, tá? Porque eu tenho 2 bilhetes dos sonhos aí. E eu tô pensando em pegar ela, tá? Aqui tem 2 cartas do Crystal Beast. Vocês podem pegar se vocês quiserem. Vocês podem até ir na box, abrir lá pra poder pegar o Miscelano e pegar as cartas de Crystal Beast se vocês tiverem o Crystal Beast. Mas se vocês não quiserem abrir lá e quer gastar bilhete, pode gastar sem problema nenhum. Bilhete SR, cara, não é tão importante, mano. Bilhete UR é o mais importante. Então, tipo, eu gastei várias vezes bilhete SR dos sonhos aqui, tipo, em vão. Tipo, eu já peguei Tank, agora hoje eu tenho 4 cópias da Tank, tá ligado? Tipo, buraco aqui, buraco não, buraco tem bastante. Mas tipo, outras cartas aqui eu peguei cópia pra caramba e hoje em dia eu tenho várias cópias, mano. Então, você pode gastar sem medo. Agora o extra deck é interessante, ó. Tem essa carta aqui que é boa pra Dragonzela. Se você não tiver, se você tiver uma cópia dela, você quer pegar a segunda ou a terceira, vale a pena você gastar o bilhete dos sonhos nela. O Vimana é um rank 5 muito bom pra negação de monstro. Vale a pena você ter uma na conta também. Lembrando, esses exercícios que eu tô mostrando pra vocês agora, que eu vou mostrar, são se o seu deck faz ele. Se o seu deck não faz ele, você pode pular, sem problema nenhum, tá? Não precisa ter tudo na conta, beleza? Aí aqui é a do Time Thief, né? Se você tem o Time Thief, tem uma cópia só dela, vale a pena pegar a segunda. É interessante pegar a segunda. Castiel é um rank 4 genérico, muito bom de ter. Barata Exciter é muito bom de ter. Ela é um rank 4 também muito bom. Ela funciona muito bem no deck de Lula e Bolsonaro, né? Que é o mão direita e mão esquerda. O Relâmpago Chidori, ele é muito bom para um deck de vento. Inclusive o Crystal Beast, beleza? Ele é muito bom. Temos aqui essa barata e essa aranha. Essas 3 aqui, né? Ó, isso aqui, esse aqui e o Dueller estão na mesma box. Então você pode ir lá e pegar os 3 numa tacada só. Então é maravilhoso. O Lobinho é muito bom você ter também. É um rank 4 muito bom de você ter na conta. Se, tipo assim, não tem muito bom e tal, meu deck tu usa ele, não precisa pegar, tá? Agora Fênix, né, não pode faltar. E o Cerberus também é interessante você ter na conta também. E o Vampirinho aqui eu botei porque tem alguns decks aí de zumbi e tal, Shiranu e tal, você consegue usar
também. Ah, lembrando que também tem o link do Shiranui, né? Tem algumas cartas aqui de Shiranui. Se vocês quiserem pegar e vocês querem terminar seu Shiranui, recomendo, tá? Vocês pegarem, pra vocês terminarem seu Shiranui. Que eu lembro que tem um cara que comentou que ele não tinha um link do Shiranui, que é a supremacia, né? Então vale a pena assim vocês pegarem no bilhete dos sonhos. Daí vocês pegam ali o bilhete dos sonhos. Vocês não vai tocar naquela box mais, vocês não vão mais abrir. Pra você é importante ela, pega ela, sem problema nenhum. É o que eu comentei, o SR dos sonhos não é tão importante como o R, tá? E os bilhetes aqui tanto a escudeira como o solitário, eu não recomendo vocês pegarem, tá? Porque a próxima atualização do chip de box vai pegar as cartas inteiras do Shiranui. Então você consegue montar o Shiranui inteiro em chip de box, tá? No futuro vai ser pro Shiranui, então não compensa. O único que é pra você mesmo é o link do Shiranui, tá? O Shiranui agora, o solitário saiu da lista, né, e tal. Eu não coloquei lá o teto de agulha, tá? Por que eu não coloquei o teto de agulha? Porque o teto de agulha dá pra você pegar em chip de box, tá? Então tem umas cartas ali antigas que não compensa vocês pegarem no bilhete dos sonhos, porque vocês claramente conseguem pegar em chip de box. Então não compensa vocês gastarem o bilhete dos sonhos. Você pode muito bem aqui, ó, e vir aqui no chip de box e escolher a carta que você quer. Então, ó, lança proibida, pega no chip de box, não precisa gastar bilhete dos sonhos. Que nem Necrovale, cadê Necrovale? Necrovale tá aqui. Cadê Necrovale? Aqui, ó, Necrovale, não precisa gastar bilhete dos sonhos. Então essas cartas eu não coloquei lá, porque você pode pegar no bilhete dos sonhos, tá? Então Necrovale, Lança, Cálice, TTH, ó, próprio Synchro aqui, ó, que eu coloquei lá, ó, você pode botar, sim, eu coloquei esse Synchro lá, você pode ignorar, tá? Porque ele tá aqui no chip, eu tinha esquecido que ele também tá no chip, então ele tá no chip aqui, ó. Então essas cartas você pode simplesmente ignorar, tá? Tem várias outras coisas, ó, Teto você consegue no chip, muitas cartas que você consegue no chip, tá ligado? Ciclone Cosmo, ó. Então todas essas cartas estão tudo no chip, não vale a pena você gastar bilhete dos sonhos. Ó, chip, Cólera Divina chip, tudo chip, ó. Entendeu? Tudo chip. Então não compensa você gastar bilhete dos sonhos com essas cartas antigas. Vale mais a pena você gastar o chip. Ó, o Subterror, por exemplo, tá tudo aqui, ó, o Subterror. Tanto esse como o outro também tá aqui. Que é aquele grandãozão que entra pro tributo, ó. Então não vale a pena gastar bilhete dos sonhos, vale a pena um chip. Porque o chip, a Konami tá dando a rodo o chip aqui. E você vai mano, você vai ter aí bastante cópia. Que nem eu sou a minha conta antiga. E tem algumas coisas aqui que eu quero pegar só de meme, mano. Tipo, eu quero gastar só de meme. Por exemplo, a Senhora Futura aqui, eu quero gastar aqui só de meme e tal. Representante, Synchroma, Diva, tudo no chip, mano, tudo chip. Então não vale a pena vocês pegarem. Inclusive aquele Synchro do Ressonador também não vale a pena vocês pegarem. Porque vocês conseguem no chip, beleza? Então espero que vocês tenham ajudado vocês com o vídeo dos bilhetes dos sonhos, tá? Vou fazer um vídeo agora, depois desse eu vou lançar um outro vídeo falando sobre as boxes para vocês abrirem. A gente vai analisar box a box. Não vou fazer aqui porque senão fica muito grande o vídeo, já tá 38 minutos de vídeo, quase 40. E os meus vídeos eu não edito, eu simplesmente gravo e posto, porque eu não tenho editor, eu não tenho nada disso, eu gosto de fazer mais no sincero mesmo, no puro, entendeu? Então basicamente isso, rapaziada, espero que tenha ajudado vocês. Se faltou alguma carta, deixa nos comentários, beleza? Que eu vou dar um likezinho no seu comentário e vou deixar destacado aí pra rapaziada poder ver a sua carta que você indicou, que se eu esqueci ou não, beleza? Então é isso, tamo junto, falou, fique com Deus, até mais, falou!